lá. A gente tem, né, a partir do dia 1º de maio, o contribuinte até tem um vídeo muito legal no nosso canal, você que está nos assistindo, volta lá, que a gente falou sobre a MP 1159, não posso perder a oportunidade. E de falar disso, né, o Nicolas gravou um vídeo super legal sobre a exclusão do ICMS da base dos créditos do PIS e da COFINS. E essa semana, como tudo no Brasil é um altos e baixos, a gente vive numa montanha-russa, a gente teve uma liminar permitindo a inclusão do ICMS na base dos créditos do PIS e da COFINS, ou seja, afastando os efeitos da MP 1159 por um erro formal. O que é isso? É uma questão com relação a como que foi feita, né, essa exclusão do ICMS da base dos créditos do PIS e da COFINS. A gente teve uma liminar sobre isso, e acho que o Nicolas vai comentar sobre o mérito, mas ela, lembrando, né, vou falar uma coisa pontual sobre questão liminar. A liminar ela é uma decisão precária, ou seja, ela pode a qualquer momento ser cassada. Então, você, contribuinte que tem uma liminar, tome cuidado, não é uma coisa que você pode sair aplicando sem pensar que é assim eternos. E a liminar é uma coisa assim, é vantagem para a empresa, ela serve para garantir o direito, mas a qualquer momento ela pode ser cassada. Então, a gente teve uma liminar sobre essa matéria. Muito bem colocado, Bruno. Muito bem pontuado aí, porque esse é um outro ponto. Muitas vezes você vai, consegue alguma coisa para o cliente, alguns, né? E aí o pessoal, eu tenho uma decisão, né? E decisões existem, claro, ok, só que não são definitivas em alguns momentos. Veja, a gente acabou. E outra, a gente pode até dizer que podemos fazer uma afirmação aqui meio sinistra, né? Mas em matéria tributária, nenhuma decisão é definitiva. Porque se mudar o entendimento, muda, né? Aquela tua decisão cai. Então, aí que entra a questão da insegurança jurídica. A gente concorda, que daí tem outro lado da insegurança jurídica. Mas tem a questão também econômica. Então, se a gente entrar nesse assunto, a gente vai ficar aqui debatendo e não vai chegar a lugar nenhum, talvez. Né? Sim. Mas essa questão da MP, a 1159 de 2023, veja, é uma medida provisória. A gente já começa por aí. É uma medida provisória. É um ato do poder do presidente, poder executivo. Certo? Tem um período que ela pode vigorar, pode ser prorrogada por mais um período, mas obrigatoriamente precisa ser convertida em lei. Exato. Precisa ser convertida em lei. Uma medida provisória não vai valer, né? Ad eterno. E aí também entra um ponto, porque tem muita gente que acha que o presidente vai lá e faz a lei, e senão vira um autoritarismo, né? Aí ele vai falar, não, vai ser assim, acabou, e esquece, não precisa do Congresso então mais. Mas não é bem assim. Então, a MP veio, e só para vocês entenderem, essa discussão do PIS e da COFINS, ela teve início com aquela questão da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS na receita, na venda, vamos chamar lá na venda, ou na prestação de serviço lá que você faz. Né? Na saída. Na saída. Foi decidido pelo Supremo, de fato, que o ICMS não faz parte da base de cálculo do PIS, PASEP e da COFINS, porque nós temos aí esse tributo chamado de ICMS, que tem uma sistemática de cálculo por dentro. Então, no valor da mercadoria está lá o ICMS embutidinho. Então, se você paga PIS e COFINS sobre o valor total, você estaria pagando PIS e COFINS sobre ICMS. Ok? Beleza. E tem o IPI, né? Só que o IPI na legislação diz que ele não integra a receita. Então, guarda essa informação aí do IPI também. Né? O IPI, como ele é um tributo cobrado destacadamente, assim diz a legislação, então ele não faz parte da receita, portanto, não integra a base tributável do PIS, PASEP e da COFINS. Veja o que eu estou falando. Né? Isso está na lei. Né? E isso está falando na saída. Né? Saída. Ok. Como foi decidido que o ICMS não integra a base do PIS da COFINS, a Receita, num primeiro momento, teve o entendimento de que, não, então se na Receita na saída é assim, na entrada também não pode. Até teve uma solução de consulta dentro de um processo, acho que a Receita se manifestou, dizendo que tinha que tirar o ICMS também da base dos créditos lá atrás. É um parecer. Um parecer da Receita, né, que estava dentro de um processo lá, ela se manifestou. Que falou, só que depois veio a PGFN
um posicionamento dizendo que não, nada a ver. Né? Porque o que foi julgado foi a saída, não foi a entrada. Então, fica Inclusive, lá. a própria iene, né? Depois veio a iene 2121. Pois é. É que nós tínhamos uma instrução normativa 404, que se não me engano era 2002. E lá era bem claro assim, olha, na tomada do crédito do PIS da COFINS, e isso vale para quem está no lucro real, regime não cumulativo, fica aqui bem claro isso também, não é todo mundo que toma crédito PIS e COFINS. É só empresas do lucro real que estão no regime não cumulativo de apuração. O ICMS sempre integra o custo de aquisição para fins de crédito. Porque a legislação, quando você pega lá as leis 10.833 de 2003 e a 10.637 de 2002, ele fala que você vai poder tomar crédito de mercado de compra para revenda, insumos e outras despesas lá que você tem a possibilidade, sempre com base no valor da aquisição. Olha o que a lei diz sobre o valor da aquisição. Que, trazendo para o dia a dia, é custo de aquisição. O custo de aquisição é a tua base dos créditos, certo? Beleza. A IN 404, lá do passado, falava claramente que o ICMS sempre ia ser mantido na base dos créditos, mesmo que ele fosse recuperável. Aí entra a contabilidade. Você tem que entrar no raciocínio contábil. Quando você compra um produto e você vai poder recuperar o tributo, você vai lançar numa conta de ICMS recuperar, IPI recuperar, e aí você tem na contabilidade um custo contábil. Então, grave uma outra informação. Custo contábil não é a mesma coisa que custo para fins tributários. São coisas distintas. Né? Tem mais isso aí que tem que pensar. Ah, por quê? Porque o direito é uma ciência autônoma, tá, ok. Não ache que o teu raciocínio contábil vai se aplicar sempre. Pô, mas... Tópico para um próximo. Próximo. A gente sempre toca alguma coisa interessante, né? Então, beleza. Mas estava lá, na IN, que o ICMS, mesmo recuperável, ele sempre integrar o custo da aquisição e se eu tomar o crédito sobre o valor da aquisição, mas o ICMS estava embutidinho ali dentro. O IPI, grave essa informação também, dizia que ele era mantido no custo quando o IPI não fosse recuperável. Porque eu posso comprar um produto que vem tributado pelo IPI, eu não vou acreditar o IPI, então ele para mim é custo. Agora, quando ele fosse recuperável, ele tinha que sair na minha base do crédito do IPI, do base do crédito do PIS da COFINS. Então, o IPI só sai da base quando ele for recuperável. Beleza. Aí, por fim, veio a Instrução Normativa 2121. Né? E essa Instrução Normativa, ela deixou a questão do ICMS, ficou bem claro que o ICMS ficaria, né, na base dos créditos, só que ela fez uma outra coisa. Falou que o IPI não estaria na base dos créditos. O IPI não estaria na base dos créditos. Então veja que a gente está discutindo aqui uma questão de ICMS, mas hoje já estourou uma outra aí que é do IPI. Hoje mesmo, né? Outra do IPI. Então a IN disse que, olha, ICMS ok, IPI não pode, mesmo que ele seja custo. Mesmo que ele seja custo. E ficou, eu até falei lá atrás, isso aí vai feder. E começou a feder. Né? Agora, legal. Aí veio a MP 2023. Um dos primeiros atos aí, né, do governo atual. Vem a MP 1159. E propõe alterar, né, a redação do artigo 3º da 10.833, da 10.637, dizendo, olha, o ICMS não compõe a base dos créditos do PIS, PASEP e da COFINS. MP. Legal. Começou a vigorar quando? 1º de maio. E, inclusive, fiz um vídeo falando sobre o cuidado, na 1º de maio, está vigorando, tem que ser convertido em lei. Talvez, se não for convertido em lei, acho que até o dia 12, se não me engano, ele tem que cair fora. Dia 30. Pelo que está no ato, dia 30 de maio. Beleza. Então tá lá a MP. O que aconteceu essa semana? TRF2, né? TRF2. Região, né? Teve uma decisão, a primeira, garantindo que o ICMS, e veja, decisão liminar, né? Liminar, garantindo que o ICMS integre a base dos créditos do PIS, PASEP e da COFINS. Qual foi o fundamento? O fundamento foi, primeiro, MP. Foi questionado que a questão do PIS da COFINS é matéria constitucional, então, para ser alterado, precisaria de uma emenda à Constituição.
que a questão de créditos, lá no artigo 146 da Constituição Federal, requer lei complementar também. Se não for por emenda à Constituição, tem que ser lei complementar e não por medida provisória. E não tem caráter de urgência também. Tem uma série de coisas que já é meio batido, sabe? O negócio de MP para qualquer coisa também tem um limite, né? Deveria ter limites. Tem lá, mas quando que uma MP pode, né, ser apresentada, né? Não é para tudo que você pode resolver com o MP. Né? Assim diz quer dizer, pelo menos fala, as melhores práticas indicam isso, né? Mas não que seja realizado. Então, essa decisão, ela me parece razoável, tecnicamente. Tecnicamente, porque veio MP, você pode ter a questão da emenda à Constituição, que é um argumento, a lei complementar, então é legal. Só que esse caso aí tende, né, pela que a gente acha, eu vou fazer um chute aqui, esse caso aqui deve acabar no Supremo, né? Deve acabar no STF. E o que vai acontecer? Não sei. Né? O Chico fala, não sei. Mas tá ali. E agora, hoje, né, teve uma notícia, acho que do mesmo, inclusive, a mesma pessoa que fez lá o negócio, estava discutindo sobre esse caso aí. Do IPI. Do IPI. Porque da IPI, na IN, diz que não pode tomar o crédito, né, na aquisição, considerando o IPI no custo de aquisição. Em situação nenhuma. Seja custo ou não seja custo, seja recuperável ou não, o IPI sai fora. Isso é forçar de barra, tá? Que tá da IN. E já tinha identificado isso lá atrás. Forçar a barra pesada mesmo, certo? Porque é custo de aquisição. É o valor. E aí, quais são os argumentos? Né? O argumento é que, primeiro, ali foi pior, foi a instrução normativa que trouxe isso, né, suprimiu essa possibilidade, sendo que isso deve ser tratado no mínimo em lei. Né? Não a IN, a hierarquia das normas lá. Né? Aí a Fazenda, do outro lado, argumenta que, com o decreto-lei de 77, acho que é 1598, 77, né? Ele fala que a receita, olha só, daí lembra aquela informação que eu pedi para vocês guardarem lá atrás, agora há pouco. Aí diz que na receita, o IPI não compõe a receita, e por esse motivo, se o IPI não compõe a receita de saída, ele não pode tomar o crédito pela entrada. O que tem uma coisa com a outra? Né? O que tem a ver uma coisa com a outra? É porque o pessoal mistura, porque o IPI, ICMS, ele tem um método de crédito que é o subtrativo direto, imposto contra imposto, e o PIS, PASEP e COFINS não é assim, é base contra base, o método subtrativo indireto. Então, você não vai tomar o crédito PIS e COFINS com base no que o teu fornecedor tributou. Você vai tomar o crédito PIS e COFINS com base no valor da aquisição, que é a base, e com a tua alíquota. Tanto você pode comprar da empresa do Simples e tomar o crédito com as alíquotas de 1,65, 7,6 sobre o valor da aquisição. E não tem nada a ver com a receita. Então, daí, do lado da Fazenda, eles argumentam que o IPI não faz parte da base na saída, então, consequentemente, ele não pode fazer base no crédito na entrada, que tem uma outra regra, que é valor de aquisição. Mas daí aquela coisa que já foi falado lá atrás, né? E isso ficou uma frase interessante de um dos ministros do Supremo, né? Que eles pensam assim, se o vento sopra para lá, tem que soprar para cá também. E não é bem assim. Né? Não é bem assim sempre. Conclusão. Tem uma decisão garantindo o crédito de IPI na base, tem a decisão garantindo o ICMS e começou uma nova encrenca aí. Decisões liminares, né, podem ser alteradas, deve cair isso aí no Supremo, mas fica a dica e fica aquilo que a gente comentou. Pô, e como é que eu faço para ter isso também? Para tentar entrar nessa festa? Tem que judicializar. E judicializar sabendo o risco da demanda. Né? Sabendo do risco da demanda. Hoje, administrativamente, o que você tem que fazer? Pela MP, que está vigorando, você não pode botar o ICMS na base do crédito. E o IPI já estava na IN 2121, que não era permitido. Mais um ponto interessante para prestar atenção. Lembrando que é o IPI não recuperável, né? Que é aquele que é absorvido pela empresa. Esse, né? Porque, sim, porque a legislação já dizia, né? Quando ele fosse recuperável, você não teria que tomar. Porque faz sentido. Aí é o raciocínio contábil.
Agora, quando ele não é recuperável, quando ele é custo, tá no custo da aquisição. Como é que eu não vou tomar crédito do troço? E sempre foi assim, né? Foi alterado com a IN 2121. Uhum. Tinha até solução de consulta da Receita permitindo e tal. Garantindo, então é uma loucura, né, gente? Uma loucura. Então, tá aí duas decisões na mesma semana. Uma do ICMS, outra do IPI. Então fica antenado aí, que parece ser interessante. E pode ser que, se lá na frente for julgado favorável e você dormir no ponto, a modulação cai no teu colo. Isso não tem dúvida que vai acontecer. Tá? Não tem dúvida que vai acontecer. Sempre, né? Nossa, acho que o principal fantasma no mundo tributário é a modulação. Você está naquela, né? É difícil. Mas lembrando que isso é uma decisão liminar, como a gente já citou várias vezes, e precisa de muito planejamento financeiro nesse ponto. Planejamento tributário alinhado ao planejamento financeiro. Então, tem que tomar cuidado. Não é definitivo, né? Então, Exato. cuidado com o que vendem aí também, assim, tem aqui, já tá tudo, não, já tá pacificado, não tá. Começou agora a brincadeira, né? Começou agora a briga. E nós aqui da região sul, né, a gente lembra que o nosso TRF é outro, e esse é do TRF 2, o nosso TRF 4. Então, você que está nos ouvindo da região sul é de outro TRF, tá bom? É um precedente, não deixa de ser um precedente, mas... Sim, é porque a gente brinca que no TRF 4 ele é um pouquinho mais malvado que os outros. Mas quando o STF decide é para o Brasil inteiro, né? Então, vamos lá para o próximo? Próximo.